Países em que parte da população resiste a se vacinar contra a Covid já vêm há um tempo criando medidas para incentivar a imunização. Agora, com a rápida disseminação da variante Ômicron, a corrida é para diminuir a pressão em sistemas de saúde que voltaram a ficar sobrecarregados. E a aposta agora é obrigar as pessoas a se vacinarem. Uma obrigação que, se descumprida, vai começar a pesar no bolso. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, dia em que a Grécia impôs uma multa mensal para as pessoas com 60 anos ou mais que se recusarem a tomar vacina contra a Covid-19. Os idosos que não tiverem vacinados em janeiro terão que pagar 50 euros. Em fevereiro, esse valor duplica e quem se mantiver contra a vacinação vai ter que desembolsar 100 euros todos os meses. Tanos Plevris, o ministro da Saúde grego, defende a penalidade para essa faixa etária por causa do seu impacto no serviço público de saúde. A Grécia tem a 7ª população mais velha do mundo. O ministro afirmou que a arrecadação das multas vai ser destinada à manutenção dos hospitais estaduais. Cerca de 40% dos 530 mil idosos da Grécia estavam totalmente vacinados, segundo dados do governo do país. Com a disseminação da variante Ômicron, que é mais transmissível, a taxa de mortes e hospitalizações diárias aumentou. Na Grécia, a vacinação é obrigatória para os profissionais de saúde desde 2021. Uma medida semelhante foi anunciada pelo governo austríaco no domingo. A Áustria pode se tornar o primeiro país europeu a ter vacinação obrigatória contra a Covid para todos os cidadãos maiores de 18 anos. A medida ainda precisa ser aprovada pelo parlamento para entrar em vigor. O plano deve ser votado nessa semana e as projeções do governo indicam que ele vai ser aprovado. Se aceito, ele passa a valer em 1º de fevereiro. Na Áustria, a implementação da obrigatoriedade está prevista para ser feita em 3 etapas. Na primeira, que vai até meados de março, os austríacos não vacinados vão receber lembretes para se imunizarem. Em um segundo momento, vai existir uma fiscalização e aqueles que forem pegos serão orientados a procurar um posto de saúde. Na terceira fase, os não vacinados vão receber convites para comparecer a consultas de vacinação, que vão acarretar em penalidades caso a pessoa falte. As multas vão de 600 euros a até 3.600 euros. Não vai haver pena de prisão. O ministro do Interior, Karl Nehammer, disse que a medida é necessária para evitar novos lockdowns no país e defendeu não se tratar de uma luta entre vacinados e não vacinados. Com o plano, a expectativa do governo é atingir o patamar de 90% da população adulta totalmente vacinada. Atualmente, o índice está em cerca de 73%. A Áustria vem registrando manifestações expressivas contra as restrições para frear o avanço da variante Ômicron. Manifestações encabeçadas principalmente pelo Partido Liberdade, da extrema-direita. Os críticos da vacina obrigatória defendem que a medida viola as liberdades pessoais. A província de Quebec, no Canadá, planeja uma ação semelhante, fazer com que adultos que se recusam a tomar vacina contra a Covid-19 paguem uma espécie de imposto de saúde. O valor ainda não foi definido, mas segundo o primeiro-ministro de Quebec, François Legault, a taxa será significativa. Assim como a medida grega e a austríaca, a quebequense, que ainda não foi implementada, não se aplicaria àqueles que não podem ser vacinados por questões médicas. Segundo a BBC, só 13% dos moradores de Quebec não estão vacinados contra a Covid, mas eles representam quase metade de todos os casos hospitalares. Ao se referir aos já imunizados, Legault disse numa entrevista coletiva que, abre aspas, acho que agora é uma questão de justiça para 90% da população que fizeram alguns sacrifícios. Acho que devemos a eles esse tipo de medida. Fecha aspas. Na Alemanha, uma lei aprovada em dezembro tornou mandatória a vacinação de alguns profissionais de saúde. No início de janeiro, Olaf Scholz, primeiro-ministro do país, disse apoiar os pedidos de tornar a vacina obrigatória para toda a população e disse também esperar que o debate sobre a legislação aconteça ainda em janeiro. Na quarta-feira, ele afirmou que a escolha de ser vacinado, abre aspas, não é uma decisão que você toma apenas por si mesmo e é por isso que a vacinação obrigatória é a coisa certa a fazer. Fecha aspas.
Um dos primeiros países a recorrer a penalizações financeiras para obrigar a população a se vacinar foi Singapura, na Ásia. Mas lá não é uma multa que o cidadão paga. Em novembro de 2021, o governo do país decidiu não arcar mais com os custos médicos por Covid-19 de pessoas que optaram por não se vacinar contra a doença. Até então, o governo pagava as despesas de todos os seus residentes, exceto aqueles que tinham se contaminado com a Covid no exterior. O Ministério da Saúde de Singapura afirmou que os não vacinados são uma maioria considerável daqueles que requerem cuidados intensivos de internação e contribuem de forma desproporcional para o desgaste dos recursos de saúde. Singapura tem uma das maiores taxas de vacinação do mundo. Até o dia 10 de janeiro, mais de 80% de toda a população do país estava com um esquema vacinal completo e mais de 45% já tinham recebido uma dose de reforço. As medidas estão sendo tomadas por esses países no momento em que eles enfrentam um aumento exponencial no número de novos casos da Covid-19 causado pela variante Ômicron e, consequentemente, uma sobrecarga nos sistemas de saúde. Na Alemanha, por exemplo, mais de 80 mil novas infecções diárias por coronavírus foram registradas pela primeira vez durante a pandemia na semana passada. Essas novas ondas preocupam governos e sistemas de saúde porque a maioria dos internados não foi vacinada contra a doença. No Brasil, em agosto de 2020, o presidente Jair Bolsonaro começou a dizer que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Desde então, o presidente vem desestimulando a vacinação ao levantar dúvidas sobre a segurança dos imunizantes e ao dizer que não iria se vacinar. Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacinação não é voluntária e que restrições poderiam ser impostas para quem recusar a se imunizar. A Justiça do Trabalho tem reconhecido como legais as demissões de trabalhadores não vacinados, e a medida foi adotada por prefeituras como a de São Paulo. Estudos de instituições britânicas apontam que a estratégia de exigir a vacinação sob pena de perda de emprego aumenta a cobertura vacinal. Essa medida tinha sido adotada também nos Estados Unidos, mas acabou barrada na quinta-feira pela Suprema Corte Americana. Aqui no Brasil, em novembro de 2021, contrariando uma lei federal que prevê a vacinação obrigatória como estratégia de combate à Covid, que foi assinada pelo próprio Bolsonaro no início de 2020, o governo federal publicou uma portaria proibindo que empregadores demitam funcionários que não se vacinarem contra a doença. Dias depois, a medida foi parcialmente revertida pelo Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 9 de fevereiro, o plenário da Corte deve decidir se mantém a decisão ou revalida a portaria. Desde antes da pandemia, a legislação brasileira já determinava, em alguns casos, a obrigatoriedade da vacinação, como acontece com as crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de punição dos pais em caso de descumprimento das determinações. A imunização como estratégia de prevenção e erradicação de doenças exige ampla adesão da população, para que as pessoas que não podem se vacinar por problemas de saúde também estejam protegidas. Cientistas defendem que apenas com a vacinação é possível alcançar a chamada imunidade coletiva, estágio em que a doença para de circular porque uma parcela significativa foi imunizada. Um levantamento divulgado no sábado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, mostrou que 8 em cada 10 pacientes internados no hospital nos leitos para a Covid-19 não tomaram nenhuma dose da vacina ou então estavam apenas parcialmente imunizados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse numa entrevista coletiva na quinta-feira que o sistema de saúde está sendo pressionado, em sua maioria, por não imunizados. Nós sabemos, muitos têm relatado, que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados. Apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Devido ao sucesso do Programa Nacional de Imunizações, criado ainda nos anos 70 durante a ditadura militar, a hesitação vacinal tem sido baixa no Brasil, embora a cobertura de algumas doenças venha caindo nos últimos anos.
Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira mostra que 79% dos brasileiros, ou 8 em cada 10, apoiam a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos. Esse público começou a ser vacinado no Brasil oficialmente nesse final de semana. O início da imunização contra a Covid-19 no Brasil completou 1 ano nesta segunda-feira. Aqui, depois de um início lento por falta de doses, a campanha avançou e ultrapassou, inclusive, alguns países ricos que começaram a aplicar as doses antes. Os números mostram que o brasileiro é amplamente favorável à vacina, apesar das investidas contra a imunização do presidente Jair Bolsonaro. Segundo especialistas, o principal entrave agora é garantir o acesso das pessoas aos imunizantes. Desde setembro de 2021, a aplicação de doses tem desacelerado no Brasil. Existe desigualdade regional na cobertura, com as regiões Norte e Nordeste ficando para trás na comparação com as outras. E ainda falta vacinar as crianças de 5 a 11 anos, que são cerca de 20 milhões de pessoas no país. A pandemia acentuou a desigualdade econômica do mundo. Enquanto milhões passaram a viver na miséria, a fortuna dos já bilionários cresceu. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. A pandemia foi um desastre em muitos sentidos. O primeiro deles, claro, foi a perda de mais de 5 milhões de vidas até agora. No campo econômico, muitos países estão lidando com consequências nefastas como o aumento do desemprego e a inflação. Nesse período, entre março de 2020 e novembro de 2021, mais de 160 milhões de pessoas no mundo todo caíram para baixo da linha da pobreza. Porém, para um grupo bem seleto de pessoas, a pandemia não foi tão ruim assim. De acordo com um relatório publicado hoje pela ONG britânica Oxfam, as 10 pessoas mais ricas do mundo dobraram seus patrimônios durante a pandemia. Estamos falando de pessoas como os criadores da Amazon, da Oracle, da Tesla e da Microsoft. Mas há também bilionários no Brasil que enriqueceram um bocado no meio dessa pandemia. O Brasil tem 55 bilionários. 10 desses bilionários brasileiros foram incorporados à lista durante a pandemia. Segundo a Oxfam, o aumento de riqueza desses bilionários brasileiros foi de 30% na pandemia. Apenas 20 desses bilionários têm, somados, o equivalente ao que 60% dos brasileiros possuem. Eu conversei hoje cedo com Jefferson Nascimento, que é um dos membros da Oxfam aqui no Brasil. Ele explicou que a organização defende uma taxação de 99% da riqueza oferida pelos bilionários na pandemia para financiar sistemas públicos de saúde, vacinação e testagem. É muito improvável que algo assim vá acontecer. Os bilionários se defendem dizendo que já fazem doações, mas a taxa de apenas 8% de vacinados nos países pobres, sobretudo na África, mostra o quanto mais ainda existe para ser feito. Para a Oxfam, essas desigualdades não são frutos do acaso. Elas são produzidas por um sistema no qual esses bilionários dão as cartas, perpetuando um fenômeno que a organização chama de violência econômica, que na pandemia contribuiu para a morte de pelo menos uma pessoa a cada 4 segundos no mundo. Entidades de servidores públicos preparam para essa terça-feira uma paralisação e protestos para pressionar o governo federal. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente o que exatamente está sendo pleiteado pelos servidores. Bom, a gente está falando de uma mobilização de dezenas de categorias. O movimento foi puxado por um fórum de entidades mais ligadas à elite dos servidores, como diplomatas, auditores da Receita Federal e funcionários do Banco Central. Mas também tem uma adesão agora de outras categorias mais ligadas à educação e à saúde, incluindo algumas categorias com remuneração menor. Ou seja, é um movimento amplo que tem como principal demanda reajuste salarial. A gente mencionou várias categorias aí, mas não policiais, e não por acaso. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou no final do ano passado que só vai ceder reajuste para agentes de segurança. E isso que desencadeou todos esses protestos das outras categorias. Muitas delas não recebem reajuste desde 2019 e outras até desde 2017. Então elas pedem basicamente um aumento salarial que, por enquanto, está sinalizado só para policiais. E de que forma isso pressiona o governo?
O governo tem dito basicamente que não tem dinheiro para bancar aumento para todas as categorias. E a gente tem aí o ministro da Economia, o Paulo Guedes, como um dos integrantes do governo que mais está batendo o pé contra o reajuste para todo mundo. O governo só separou 1,7 bilhão de reais do orçamento de 2022 para aumento de salário. E esse dinheiro, como a gente falou, deve ir para policiais. Então agora esses protestos das outras categorias estão dizendo basicamente ache dinheiro em outro lugar. Inclusive algumas entidades chegaram a mencionar as emendas parlamentares como uma possível fonte para conseguir bancar esse reajuste. Mas além dessa pressão sobre a questão do orçamento, tem também uma pressão política. O governo Bolsonaro escolheu priorizar os policiais, que são justamente uma categoria onde o presidente tem bastante apoio. Mas as outras categorias estão se manifestando e ameaçando parar por um dia e até mais tempo, o que pode afetar serviços públicos, como a entrada de produtos no país e até aeroportos. E alguns desses efeitos já estão acontecendo, por exemplo, nas alfândegas nas fronteiras brasileiras. Enfim, tudo isso pode também ter um efeito negativo para o governo em termos de popularidade. E a gente sabe que o presidente está de olho nas eleições do fim do ano. Então vamos acompanhar como tudo isso se desenrola. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. O uso da penalização financeira para incentivar a vacinação contra a Covid-19, passando pelo crescimento da fortuna de bilionários durante a pandemia e terminando com a disputa entre servidores públicos e Bolsonaro, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Vitz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até lá.